As origens de gnoses, o start da compreensão de bem e mal, quando passou a ser dividido filosoficamente a polaridade. Até certa etapa civilizatória, o ser humano estava tipo em off, vamos dizer assim, figuradamente. Ele só via Deus, Deus. O mal lhe acontecia, mas tudo era Deus. E se era tudo Deus, tá bom assim. Até hoje vemos muitos desses, né? Uma mente parada lá no conceito primitivo de ver a existência, que não era ver a vida. Então vem a gnose em certo período, que na verdade é helenismo, após a morte de Alexandre o Grande. A Grécia sempre foi como se fosse inimiga, uma opositora, vamos dizer, em níveis ideológicos, de Roma. Roma sempre foi muito vigor. A Grécia vem com amor à filosofia, por exemplo. Ou, melhor, amor ao conhecimento, que é a filosofia. Então, esses dois definem certa etapa da humanidade, bem e mal. Com a morte de Alexandre, que era muito enfático, inclusive Alexandre, ele perseguia, de certa forma, o estoicismo, que é contrário ao gnosis, porque estoicismo é ver tudo bem, sem questionamentos, se adaptar. A gnose não, a gnose ela vê os antagonismos. Então o próprio Cristo vem de uma, vamos dizer assim, uma seita, porque tinha sectários, seguidores, quer dizer que era algo ligado a um fanatismo, chamados nazários, o nazareno, que cortavam a barba, inclusive triangular para cima, indicando para onde se quer falar, abaixo da boca, quer se falar do alto. E ele só falava do alto. Mas às vezes Jesus arriscava e falava algumas frases de impacto, como por exemplo, vós sois sepulcros caiados, ou seja, dourados por fora, podres por dentro, literalmente assim. E Jesus foi confundido. Já era a época de tudo ofende, né? Então os grandes sacerdotes, como fazem até hoje, tem esses modernos, né? O que você quer nos ensinar, né? Dentro do conhecimento divino? Quer nos guiar, nós que somos especiais. Até hoje acontece isso. Mas dentro da gnose tem um conceito muito interessante: Deus e demiurgo. A gnose está ciente que Deus e demiurgo não é absoluto. Absoluto ainda é uma terceira coisa, porque tudo é trino. Para uma mesa se equilibrar, 3 pés basta. É um mínimo de equilíbrio que a natureza teria que ter. Então, o absoluto, que não participa diretamente, ele se manifesta em polaridade. No dividir, se mexer, ele cria uma sombra. Ou melhor, a sombra cria a luz. Porque esse Deus, que se torna Deus e demiurgo ao mesmo tempo, ele também é maiávico. Porque, por exemplo, você diz, eu nasci, me deram a luz. Então quer dizer que você estava no escuro. Mas se você veio do plano espiritual e você não lembra, só ou vem um escuro. Então talvez esse escuro que você tem como resquício ou resíduo de memória, de um não sei o que você não lembra, seja o princípio, a verdadeira luz, não luz. Você vem a nascer.
Aí vem para cá para sofrer, aprender, evoluir. Então o que é bem, o que é mal, o que é luz, o que é trevas? As pessoas não entendem isso, as pessoas são, mesmo com mente, elas extremizam. Elas não usam esse mental para pensar, que é pesar. Que é o mínimo que a mente pode fazer dentro desse pequeno e reduzido livre-arbítrio de quaternário. Quando eu falo quaternário, é mente, emoção, vitalidade e ação. Mental, astral, etérico e corpo físico. Mas a gente não usa bem isso aqui, por isso que a gente volta para cá e vem reclamar de novo. E muitas vezes palavras suavizadas, por exemplo, gente. Agora tem muito abuso dentro da, já que estamos falando de religião. Os camaradas são obrigados a seguir um celibato imposto porque acreditam que Jesus era casto. Aí agora tem os protestantes fazendo vídeos no YouTube, e eu sou youtuber, então eu já vi, né? Até fiquei chocado, acusando místicos, acusando cientistas de estar reformulando a Bíblia, descobrindo coisas e falando coisas, né, contra as tradições e costumes, né, dos bons comportamentos e não sei o que, até colocando Jesus como casado com Madalena e tendo irmãos. Então quer dizer que a sua mãe praticava cópula, né, ato sexual como qualquer um. Então eles precisam de uma bengala, então essa bengala não pode estar, né, com trincas, tem que estar impecável para continuar se segurando e não precisar fazer muita força, para não precisar caminhar por si, porque cansa muito. Então é tudo muito absurdo, a gente fica assim chocado. Aí entra a gnose, e a gnose é confundida com magia negra. E foi eles que passaram pelo fogo dos clérigos, né? Foram parar nas fogueiras. Por exemplo, um gnóstico que foi queimado é o pai do Barrabás. O que fez Barrabás ir contra Roma. No fim, a Barrabás ficou como o santo e Jesus, mas o Barrabás era, vamos dizer, parceiro de Jesus no drama, como Judas, o 13º. Até ganhamos hoje o 13º, todo mundo espera pelo 13º, né? Agora tem o 14º também. Tudo é valor. E como essas coisas vão se encaixando se você fazer uma analogia, um trocadilho. Então no final, né, Jesus aceita, tudo tem a sua contraparte, né, que segundo consta é a própria aquela que é mal vista na Bíblia, porque a mulher sempre foi perseguida. Não queimaram bruxas, queimaram mulheres, porque o poder patriarcal é a força, era uma tônica de Urano, era o vigor. Agora está querendo o amor de novo, tanto que tem homens se afeminizando, mulheres se masculinizando, para poder equilibrar. Estamos no ponto de equilíbrio da descida na matéria inconsciente e subida consciente. Mas esse demiurgo é bem definido ainda. Esse Deus também. O que é o demiurgo? Primeiro vamos falar de Deus. Deus. Aí tu fala eu. Qual é a coisa mais importante para ti? Eu, tu, né? Eu, a minha família, minhas coisas. Deus já é um desdobramento polar. Tira o D, tira o S, fica eu. Inclusive o eu superior, ele é classificado como um eu, um E maiúsculo, perdão. E o eu inferior como eu minúsculo, mas E é E. Só está mudando, depende da colocação, né? Por exemplo, no meio da frase ele vai ser um eu, começar com um E minúsculo. No começo da frase, maiúsculo, mas é o eu. É como definir que eu estou falando. Então o problema é que a gente está falando do eu casca. Seria como a casca da laranja que só olha para fora, né? Dizer, eu sou a laranja. Só que ela só tem aquela forma porque dentro tem uma força que a criou, tem átomos ali coesos,
agrupados, que dá a forma da casca por fora de uma laranja que não é ela. Os gomos estão dentro. Então esse Deus é muito interessante e o demiurgo também. O que é o demiurgo? O demiurgo é professor, ou seja, aquele que fala para o povo, fala publicamente. Temos aí um professor na eubiose. Será que ele era Deus ou demiurgo? Não importa isso. O importante é que alguém, já que a gente esqueceu, por exemplo, se você esqueceu, através de uma amnésia, a chave do seu carro em algum lugar, não é interessante alguém vir honestamente te entregar, ó, toma aqui, e te contar, ó, como é que tu virou aquele carro, né? Como é que tu tombou? Você estava alcoolizado, te levar. Então vai fazendo um mapeamento para te poder te julgar e ver se aquilo você vai reincidir, se você vai corrigir, né? Para não achar que estão fazendo injustiça com você, foi autuado, tudo mais. A pessoa te dá uma direção, porque ela está sóbria e você não. Você está com problema de saúde, né? Cadeirante, tem um defeito, né? Aconteceu de dar um defeito no membro, tudo mais, as movimentações são limitadas, vinha alguém lhe auxiliar. É isso que acontece com nós aqui, quando a gente vem falar de conhecimento. Daí os caras vêm te taxar, que você acha que tu sabe alguma coisa, tá querendo ensinar, porque disseram lá, porque a gente só tem que ouvir a si mesmo. Ouvir a si mesmo depois de ouvir o outro. Que se tu não tem nada dentro, tu não tem conteúdo, tu vai ouvir o quê? Tu tem que aprender. E aprender é prendar, é ir costurando pontos. Para aí dentro de você, aí agora dou o meu julgo, porque agora eu tenho um conteúdo para julgar. Para mim, inclusive, opinar agora, independentemente. Então esse demiurgo é o que vem anunciar, é o mensageiro. Mas o mensageiro, o carteiro, ele não vai abrir a carta, fazer o trabalho para você, ele só vai entregar a carta. Ele até vai dizer de que endereço é. Mas ele não vai fazer o trabalho todo por você, de ler, né? Ele já faz um grande trabalho se arriscando com cães, atacam eles e vem até aqui. E o demiurgo é o mesmo conceito religioso de daimonium e diablo. Duas vezes pai, duas vezes Deus. É a polaridade. Deus fica lá onde foi criado o primeiro instante, desdobrado do absoluto, e o demiurgo é o único que vem. Então tudo que você está vendo é diabo. Tudo. Ah, essa humanidade é um demônio, é um inferno. É um inferno porque é uma região atômica mais coesa, mais desacelerada, as coisas são lentas, demora. Por exemplo, tu planta, tem que esperar a próxima safra para colher. Não vai comer agora, mas eu estou com fome agora. Então tudo é lento. Nos outros planos unificados, tu se alimenta do prana instantaneamente. Instantaneidade é espontaneidade, já falei lá num outro vídeo. Então aqui tudo demora, então tem que plantar. Então tem que vir um demiurgo, duas vezes pai, né? Mesmo um sombra. Perdão. Então tem que vir alguém. Por exemplo, eu ligo para um serviço, né, de telefonia, a minha internet. Não vai vir o diretor, ele vai mandar alguém. Daí ele não tem aquele alguém, o técnico especializado. Então manda aí um residente, sei lá, um freelance terceirizado. Vem e talvez me resolva. O que não pode é não vir ninguém. Só para vocês entenderem essa questão até da avatarização, de avataras. E às vezes vem pessoas comuns, disfarçadas, pode ser eu, pode ser você, ou todos nós, ou nenhum de nós, já vieram, já morreram, mas não ressuscitaram no terceiro dia, que nem a gente espera, segundo a crença fantasiosa de uma religião chamada cristã que se separou da gnosis, do conceito religioso cristão gnóstico, que tinha conhecimento do que eles pregavam. Então se separam, são os helenitas, os nazários,
E até hoje estão entre nós. Depois Samael pega, decanta isso, mistura Rosa Cruz com teosofia. E em síntese isso é gnose. E gnose, gente, é a mesma coisa tu falar de iluminação. O que é iluminação? Esclareceu. Gnose, o que é? Agora conheceu. É a mesma coisa, é um despertar de consciência. Não é fadado a uma religião, a uma instituição esotérica, né? Um grupinho restrito. Ou a escola tal, do fulano tal, Samael é um hora. Não é. Ele mesmo usou, ele sabia, ele explicava muito declaradamente que aquilo ali não era dele, não era um conhecimento dele. Passava por ele. Como passava pelo JHS, passava pela Blavatsky, passou por Buda, Jesus, por vocês. Tudo isso é gnose. Passou por vocês, se ficar impressão, é gnose. O que é? Conheceu. Conhecimento. Então, até temos o gnomo, né? Gnomo é aquele que é um pequeno homem que conhece o que? A natureza. Até que ele participa, inclusive, dentro do nosso corpo, atomicamente, nos metabolismos, né? Enzimáticos, inclusive na sexualidade, a união de gametas, tudo é gnomo. Que ele conhece, só que ele só conhece aquilo ali, nós podemos conhecer um pouco mais. Então, daí hoje não dá para falar de gnose, não dá para desembuchar, né, com o pretexto de ser pedante, né, sob o risco de ser classificado como falador, falastrão. E gnose para alguns também é fantasmagoria, porque vai falar de metafísica, porque aquilo que os sentidos, a pessoa se engessou nos sentidos, então não existe, não tem sentido algo que não seja evidenciado com os sentidos, mas os próprios senhores cientistas, coitados, gostariam de ter um sexto, sétimo sentido, porque eles mesmos já estão chegando à conclusão de que não sabemos de nada, apesar de sabermos muito. É quase aquilo, só sei o que eu não, só sei que nada sei, do filósofo grego. Então, aqui, como a gente vê nessa figura, né, para cima tu vê escuro. Por quê? Porque a luz não existia, então faça-se a luz. Então a luz vem depois. Mas daí no princípio era a luz. Ai Deus, que não sei o quê. Então vê qual é o Deus. Se é o Deus aqui de baixo, se é o Deus aqui, ou lá de cima em frequência. Porque aqui, por exemplo, o Deus que a gente adora é o quê? É o ego, né? Em cada um, todo mundo se ama, se olha no espelho, tudo. Né? Tá tudo ok. Tudo é flores. E tem aqueles que, né, vê tudo ruim. Só que é preciso dividir isso aí, porque ou você só tem dia ou só noite. Então a gnose vem a primeira que vem dividir. Opa, esse Deus, ele é desdobrado. Não é só bom, não é só ruim. E é a mesma coisa. E vem de um princípio terceiro, de uma tríade, de uma ponta da pirâmide, do ápice. Ninguém entendeu, né? Como diz Jesus, Pai, perdoe-vos que eles não entenderam. Paz reverencial a todos e reflitam.